Esta paraxá é em agradecimento a Hashem pelo aniversário de 8 anos de Ariela Hesed, que ela cresça no caminho da Torá e Mitzvot com saúde e alegrias, oferecido por seus pais Abaú Avinadav e Leia Budnik. Um homem justo, um homem íntegro, vai pelo seu caminho até que aparece uma mulher tentadora que pode botar tudo a perder. Mas de jeito nenhum. Outro homem justo está no seu caminho da justiça e da integridade e encontra uma mulher tentadora que pode fazer ele botar tudo a perder. E ele encara. De qual dos dois você acha que vai sair o Salvador, o Mashiach? Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a Paraxá Shavua, Paraxá Vayeshev. Assentou. Agora é hora do nosso patriarca Jacó finalmente ter um repouso. Tá já com seus 12 filhos, beleza, tá muito contente, tá com um filho amadíssimo da sua mais amada esposa, filho da Raquel, o nome dele é José. Yosef. E ele sabe que Yosef, tal como Jacó, tem um monte de coisas em comum e ele é realmente o preferido de Jacó. Motivos não faltam para ele dar tanta preferência por Yosef. Por exemplo, Jacó nasceu circuncisado, José nasceu circuncisado. A mãe de Jacó não conseguia ter filhos. Mesma coisa, Raquel, a mãe do José. O irmão de Jacó odiava ele, era Esaú. Os irmãos de José odeiam José. Jacó ficou rico, José se tornaria multimilionário. Só depois de deixar a terra de Israel é que Jacó consegue casar. Só depois de deixar a terra de Israel é que Yosef casaria. Tanto Jacó quanto José viviam acompanhados de anjos. Jacó foi abençoado num sonho dos anjos subindo e descendo as escadas. E José, toda a vida dele é definida como os sonhos que ele tem, os sonhos que ele interpreta. O sogro de Jacó, Labão, foi abençoado por causa dele. E Potifar, que seria um dia sogro de José, também abençoado. Ou seja, tão tzadikim eram tanto José quanto seu pai Jacó, que mesmo os malvados em volta deles ganhavam bênção, acabavam abençoados. Quer ver? Tem mais coisa ainda. Ó. Jacó viajou para o Egito para resolver umas pendências. José também viajou para o Egito. Ambos vai no máximo da impureza e saem mais puros do que nunca. E ambos faleceram no Egito. Diante de tantas coincidências, não é coincidências na Torá, não é por acaso tanta afinidade e preferência do pai Jacó pelo filho José. Ele parece ser, inclusive, fisicamente muito com o pai, e diante de tantas sinais de que ele veio para dominar, de que ele veio para ser o centro das coisas no mundo, ele ganha do pai uma distinção. O pai manda fazer para ele uma túnica de lã leve, bonita, listrada, né, que ainda por cima começa só a acirrar os ânimos e deixar os irmãos dele com mais ciúmes ainda. Os outros 10 não podiam aguentar o José na frente mais. E para ajudar, José ainda fica falando pro pai que ele viu os irmãos comerem partes de animais vivos, quando na verdade tinha sido um animal que já tinha sido morto ritualmente, mas dentro dele tinha um feto. Isso não é uma transgressão da Torá. Comer aquele animal, ele não precisa sofrer a shritá, o abate ritual. A gente já vê que o Yosef, por ser um justo, vai ser castigado medida por medida. Na medida que ele falou que eles abateram o animal dessa maneira adequada, ele seria um dia jogado num poço e o sangue daquele animal seria abatido ao animal da maneira kasher, e esse sangue seria colocado sobre a túnica dele, de modo que midá, ou seja, tudo é pago proporcionalmente, porque ele teria falado mal dos irmãos pro pai. Então que ele teria ouvido os irmãos chamarem uns aos outros de escravos, porque os filhos de Bilá e Zilpá, as amas que foram libertadas e se tornaram matriarcas no povo judeu, eram carinhosamente chamados, os filhos dela, de filhos das servas. E na medida que ele vem com esse lachonará, esse papo de falar mal dos irmãos por se tratarem assim, ele se torna escravo. E ainda por cima, ele fala: olha só, pai, eu vi eles se aproximando de mulheres cnanitas, mulheres proibidas para o povo hebreu, né? Porque o povo hebreu descende de Shem, não é para casar com os filhos do amaldiçoado Canaã, que é filho do Ham, filho amaldiçoado de Noé, aquele da arca. Você pode olhar para achar Noé lá para cima, aí no canal. E quem acaba tendo que encarar a tentação de uma mulher que não era do povo de Shem, é o próprio José, que vai ter que encarar as tentações da mulher de Potifar. E ainda por cima agora, José começa a ter sonhos e mais sonhos. O primeiro sonho é que estava todo mundo colhendo feixes. E os feixes de todos os irmãos curvam para o feixe de José. E eles
os irmãos dizem assim, será que você um dia vai dominar sobre nós? Essa dúvida dos irmãos sobre isso é que adiou o domínio que o José já tinha sobre eles. Ou seja, isso poderia já ter sido a salvação do povo hebreu e não aconteceu porque eles duvidaram do sonho do Yosef. E a gente vai ver quais são os motivos que eles tinham por trás de tanta desconfiança. A gente vê... Muito calor. Tu vai daqui a pouco tu edita isso aí depois. Calor aqui. Pegar um pouquinho de água com gelo. Já com essa intriga toda do José falando mal dos irmãos, eles, como justos, uma pessoa justa não consegue ter duas caras. Então, ele já não falava com o José. E ainda para ajudar, o José vem agora com um papo de que agora eu tô com sonhos. Tô com sonhos, vocês têm que ouvir meu sonho, você tem que ouvir meu sonho. Já estavam vendo que o José tá aqui para querer dominar. Mas será que ele tá querendo dominar a gente como o Esaú e o Jacó? Será que ele é um Esaú querendo dominar a gente? Então a gente já não dá para deixar isso acontecer. Não é bem assim. O José vem com mais um sonho. Eu sonhei que as estrelas de todos os irmãos estão se curvando, inclusive o sol e a lua, pai e a mãe estão se curvando para mim. Ou seja, isso deixa eles malucos. Qual é o significado desse monte de sonhos? A gente junta no primeiro estágio na vida os nossos feixes, as nossas capacidades, a primeira fase da vida. Depois que a gente amadurece, está na hora de entrar outro segundo sonho em ação, que a gente já está como as estrelas, a gente já pode iluminar o caminho dos outros. A grande questão é que a gente sempre tem um pouco mais de luz para dar para quem está menos iluminado. Mas a gente não pode esquecer que quem manda na vida é o Yosef da geração, é o líder. E estavam com um grande problema de se submeter à liderança de Yosef. Eles também questionam, esse sonho não pode estar verdadeiro, porque a nossa mãe Raquel já está falecida, mas o que eles dão conta é que Bilá estava viva, e Bilá, a serva de Raquel, tratava Yosef como uma mãe. Então Bilá e o pai Jacob se curvando para a estrela dele, já diz que o sonho iria se realizar. A gente precisa entender o seguinte: os 12 irmãos são as 12 tribos que um dia iriam fazer parte do peitoral usado pelo Cohen Gadol, um templo sagrado de Jerusalém. Aqui está começando a se montar toda a estrutura espiritual do que vai ser a futura revelação no Monte Sinai e depois em Jerusalém. O que a gente aprende dessa história dos sonhos? Olha, Lashon Hará, falar mal dos outros, dá um problema muito grande, tá? Esse é o grande galho. Esse é o grande galho que a gente precisa aprender para nossa conduta. A gente sai falando mal dos outros e julgando os outros, tá? Essa é a grande primeira lição que a gente tira dessa história. Porque todo sonho se realiza na medida que nós os interpretamos. A interpretação do sonho é fundamental. Quando alguém te conta um sonho, pelo amor de tudo quanto é sagrado, interpreta favoravelmente. Diz que vai dar em coisa boa. É a interpretação que traz para esse mundo a aplicação daquela revelação divina que veio para esse mundo. Então cuidado, te acostuma sempre julgar favoravelmente as coisas. Tudo quanto é sagrado. Pensa bem nisso, tio. A gente sempre precisa se orientar pela luz. A luz tem predomínio natural sobre a escuridão. Filosofia cabalística, judaica pura. O que está acontecendo aqui? Yosef está provocando os irmãos, que ele é burro, ele não tem sensibilidade. Pelo contrário, Yosef profeticamente está percebendo que a profecia de que o povo hebreu seria escravizado ela precisa se realizar para poder o resto do plano de vida não acontecer. Ele vê que o pai e os irmãos teriam que ser escravizados um dia no Egito. E ele fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero ver o meu pai descer em cadeias de ferro para o Egito escravizado. Eu prefiro assumir sobre mim esse peso, este burden, como se fala em inglês, e ele faz toda essa trama, essa intriga toda para que os irmãos o mandem como escravo. E é justamente o que vai acabar acontecendo. O pai é movido pela providência e diz assim, filho, vai ver como é que estão os teus irmãos lá pastoreando. Os irmãos já tinham ido para tomar um ar, tinham ido pastorear bem longe, tosquear rebanho, fazer outra coisa. E o pai manda ele ir lá encher a paciência deles, filho. Papai mandou eu ver se vocês estão andando na linha. Claro que eles vão fazer o quê? Não aguentam mais. Shimon e Levi, os mais esquentados, aqueles que já tinham acabado com a cidade de Shem, falam, vamos matar esse sonhador. Já
lá, Reuven falou, não, vamos esfriar um pouco isso aqui e vamos jogar ele no poço, deixando o destino dele na mão de Hashem. Reuven era o mais velho de todos, mas ele já tinha tomado problemão com o pai, porque ele tinha mexido na cama do pai, né, na paraxá anterior, tava já dando um grande problema. Tá com curiosidade? Vê na paraxá anterior no que o Reuven se meteu, mas ponderadamente ele fala, não mata o guri, deixa ele no poço, depois ele intencionava voltar e salvar. Quem sabe dessa maneira eu vou conseguir cair de volta nas graças do meu pai. Tem uma outra interpretação da Mishnah da Gemara também para essa história. Se era necessário o povo hebreu descer para o Egito, é mais ou menos como você mandar uma vaca pro abate, né? E o que acontece? Ela não quer de jeito nenhum. Então o que um pastor esperto faz? Ele pega o filhote e conduz ele em direção ao abatedouro. Aí a mãe acaba seguindo o filhote e aí ele consegue basicamente pegar e abater o animal. Foi isso que aconteceu. Para os filhos todos de Jacó descerem para o Egito, foi necessário o filho predileto de todos descer para lá. Isso é uma outra interpretação que a gente encontra no Midrash. Ou seja, se não fosse pela presença de Yosef no Egito, Yaakov jamais teria descido para lá. Hashem manda 3 anjos para acompanhar Yosef. O primeiro anjo é para salvá-lo da morte da mão dos seus irmãos. O segundo anjo, Hashem manda para guardá-lo dentro do poço onde os irmãos o atiram. E o terceiro anjo é o que vai acompanhá-lo para que ele chegue em segurança até o Egito. Um desses anjos era Gabriel. E ele aparece para Yosef, disfarçado de ser humano. José lhe pergunta, você viu meus irmãos? Ele dá uma pista, dizendo assim, é fria, não vai lá que tu vai te dar, vai estar com estresse. Não vai lá que tu vai te estressar, cara. Os teus irmãos te cortaram, velho. Tu tá cancelado. Os irmãos te cancelaram. Tá na moda, né? Os irmãos te cancelaram, José. Se fosse tu, não ia. Mas ele insiste, porque ele tem uma missão que o pai dele mandou, tem que fazer o que o pai manda. Além do mais, ele sabia que queria salvar os irmãos e o próprio pai de eles irem acorrentados para o Egito, então José assume a responsabilidade sobre si. Então ele vai para Dotan. Dotan quer dizer o quê? Trama com luio. É uma falha ou ele sabe o que está fazendo? Boa pergunta. Níveis e níveis de interpretação. Os irmãos proclamam, nós veremos o que será desses teus sonhos. Hashem responde, nós veremos mesmo. Ou seja, Hashem dirige os passos do homem e eles realmente acabam vendo o que vai ser dos sonhos de Yosef. Bem, olha o argumento genial do Reuven. Ele fala o seguinte, nós sabemos que pela lei hebraica, quando há uma unanimidade de um tribunal pela pena de morte, o condenado não pode ser morto, porque uma das 7 mitzvot, inclusive de Noah, é a pessoa ter direito à defesa. E quando tem um tribunal onde é unânime que tem que matar, não pode matar, porque o tribunal provavelmente está com algum problema quanto à defesa. Sempre tem que ter alguma defesa. Nós todos concordamos em matá-lo. Então, algo está errado aqui. A gente está agindo de maneira emocional. E olha só, eu só fiz uma pequena transgressãozinha de deitar na cama da Zilpá. E mesmo assim, olha só, a minha liderança aqui sobre o grupo já era, eu estou em desgraça com o nosso pai. Imagina se a gente estiver exagerando e errando. O Yosef não é tão ruim assim. Então que tal a gente vendê-lo? E isso toca no coração deles. Eles o jogam no poço para vender para alguém. E eles ficam de consciência tranquila. Eles vão comer uma refeição. Ficam tranquilos porque eles acham que estavam fazendo justiça. Eles estavam punindo de maneira suficiente um criminoso que era o irmão deles. O Reuven não participa da refeição porque ele estava fazendo penitência de ter mexido na cama do pai, na intenção de voltar mais tarde para salvar o irmão. E o Udá diz assim para os irmãos, o que a gente vai ganhar matando esse menino? Nós vamos ter que esconder a morte dele sempre. Então é melhor que a gente entregue para o Criador. Vamos vender ele ali, tá vendo uma caravana de Ismaelim aí, de ismaelitas. Vamos vender ele para essa caravana de ismaelitas. Os irmãos, eles honram Ismael tremendamente. Os irmãos consideram Yehudá como um rei, um conselheiro, um cara que pode pensar com uma cabeça fria. O Yehudá diz assim, então se a gente vende o Yosef como escravo, vai ser suficiente para ele ter uma boa lição, ele ficar humilde, e a gente entrega para Hashem o que vai dar. Enquanto os irmãos estão comendo, os Ishmaelim veem o menino gritando lá dentro do poço. O poço onde estava José não tinha água. O que tinha lá dentro? Cobras
cobras e escorpiões. E isso é uma alusão para nossa mente. Ou seja, a Torá é comparada com a água. Se você bota água dentro da sua consciência, da sua mente, do seu agora na vida, você está com uma vida significativa. Senão, o que entra numa cabeça oca, cabeça vazia, aquela oficina de quê? Cabeça vazia é uma oficina de cobras e escorpiões. Pense nisso, fica a dica. Enquanto o Yosef estava no poço, gritando, uma caravana de midianitas e o salvam, dizendo, puxa, a gente vai poder faturar uma boa grana porque esse guri é nobre. E aí os irmãos, não, ele é nosso escravo. Como escravo? Um guri nobre, olha aí, um guri fino, maravilhoso. Não, ele é nosso escravo. Agora te bota no lugar do José. O José era um menino, já era órfão de mãe, né, criado pelas irmãs da mãe, mas mimado, tal, pelo pai, com, né, entende? Com uma túnica de lã, tal, não era enviado para fazer trabalho pesado, não ia pastorear para poder ficar estudando Torá, e aí, de repente ele tá tirado num poço com cobra, escorpião, entende? Gritava que nem desesperado, perdendo a sua liberdade, o que vai ser da minha vida, entende? Gritava sem parar. Olha só, venderam Yosef por 20 moedas de prata, e ainda pegaram o valor e trocaram por sapatos, porque depois dessa toda, o José já tinha ido beijar os pés deles para pedir misericórdia, eles, agora você vai tomar uma lição, rapaz, aprender a querer ser mandão em cima dos teus irmãos aí. Hashem fala, vocês venderam o filho de Raquel por 20 pedaços de prata. Portanto, no futuro, vocês vão ter que pagar 20 moedas de prata. Sabe pra quê? Qual é a cerimônia judaica que a gente paga 20 moedas de prata? Se chama Pidyon Aben, a redenção do primogênito. E Yosef nunca perdoou os irmãos. Ele era tzadik. A gente falou disso na paraxá anterior. Esse dá um grande problema, porque acabou ficando o passivo pendurado para ser resgatado gerações depois pelos 10 mártires que a gente relata em Yom Kippur. Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shmuel ben Elisha, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Bava, Rabbi Hanai ben Teradion, Rabbi Yoshua Sofer, o escriba, Rabbi Eliezer ben Dama, Rabbi Hanai ben Hanichinai, Rabbi Chutzpitz Turgenman e Rabbi Elazar ben Shamua. Esses todos foram mortos na época de Rabbi Akiva para explicitamente fazer o conserto, fato de José nunca ter expressado verbalmente o perdão aos seus irmãos. E sabe o que aconteceu? Assim que eles venderam José, o ódio se foi, porque a hora que o decreto de descer para o Egito já começa a se concretizar, José assumiu sobre ele o início da escravidão, ele já não tinha mais ódio, a justiça estava feita. E eles então fazem um juramento, vamos fazer um juramento entre nós, um pacto. Ninguém vai contar para o nosso pai que o José foi vendido para o Egito. Mas não tem o 10º, Reuben não tá. Então a gente vai pegar Hashem. E Hashem então faz parte do pacto. E é por isso que Yaakov não vai ver onde está Yosef. Ele não consegue enxergar onde está Yosef. O pior de tudo é que Reuben agora teme que, além de não ter salvo o seu irmão, o maior temor dele agora de Reuben é que o pai ainda é capaz de achar que ele é que matou o irmão. Quem é que vai contar para o nosso pai que o Yosef teria sido morto por uma fera? E acaba caindo a sorte sobre Yehuda. E ele fala assim: você reconhece estas roupas, pai? Um animal feroz deve ter levado meu filho, porque estava cheio de sangue. As palavras de Yaakov continham uma profecia, porque um animal feroz realmente ia atacar o filho dele. Quem seria? A mulher de Potifar. E por que o luto era tão excessivo? Porque ele entrou em depressão e ficou em depressão por 22 anos, até rever o filho. Porque Yaakov sabia que a existência do universo depende que dele viessem 12 tribos. E como é que agora, sem Yosef, ele vai conseguir não cumprir minha missão e ainda por cima eu vou ter que pagar as contas lá em cima? Não tive os méritos. Então ele entra numa depressão terrível, e quem está com depressão não consegue ter presença divina. Porque para você ter presença divina, você tem que ter o HaKodesh. Para ter o HaKodesh, para ter presença divina, você tem que ter alegria. Ele não conseguia esquecer também o José. Sabe por quê? Porque José estava vivo. É da natureza do universo que os falecidos aos poucos vão sendo esquecidos conforme eles vão subindo lá para perto do trono celestial. Porém, quando alguém está vivo, a consciência dele não sai dos que estão aqui. Eu não posso acreditar que ele realmente está morto. Enquanto isso, Yitzhak ainda está vivo. O pai de Jacó ainda está vivo. E ele sabia que o Yosef ainda estava vivo, mas não fala nada para Jacó. Porque ele pensa assim: se Hashem não quer revelar para o meu filho isso, eu não estou autorizado a revelar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então Yaakov ficou de luto por Yosef por 22 anos. 22 anos
que o Jacó ficou longe do pai Isaac na época que ele estava trabalhando para o Labão. Os 22 anos que ele não pôde honrar o pai pessoalmente, ele pagou midá por midá, pagou detalhe por detalhe. Deus tirou dele a honra, a presença, o convívio do filho dele amado, que era Yosef. Voltando agora para como é que está a situação do Yosef, a primeira venda dos irmãos é para midianitas. Começam a ter uma onda de má sorte, porque estão levando Yosef com eles. Porque eles ficavam batendo no Yosef e tal, e Deus não deixava. Cada um que tentava bater no Yosef saía mancando. Eles ficam mais bravos ainda que o Yosef, tentam fazer mal para ele, dá uma tempestade. Eles jogam a sorte, eles veem que realmente era um tzadik, descobrem lá através das magias dele que pegaram um cara que era livre, que foi sequestrado pelos irmãos, e dizem, vamos voltar? Não vamos voltar, então vamos vender ele de uma vez. Eles vendem então para a caravana de ismaelitas. Ismaelitas que normalmente carregavam coisas fedorentas, aí, como betume, petróleo, não sei o que e tal. Bem aquela caravana de Yosef era uma caravana de perfumes, justamente para que ele não ficasse sofrendo tanto assim, porque a Hashem estava sempre protegendo. A gente não pode esquecer que tem um anjo dando cobertura para Yosef. Antes de fazer essa venda, eles passam pelo túmulo de Raquel, a mãe do Yosef. Mãe! Mãe! Uma voz sai de dentro da tumba de Raquel e diz assim, eu sei a tua aflição, meu filho. Não tenha medo, meu filho. A Hashem está com você e vai te proteger. Viaja para o Egito sem medo. E assim foi. Ele foi vendido e revendido no total de 4 vezes. Ele já estava fazendo a defesa para nós, seus descendentes. Isso significa os 4 exílios, os 4 povos que oprimem o povo hebreu. E isso a gente vai ver que tem todo o relacionamento com o sonho da escada de Jacó, que a gente vê na Parashá Vayetze. Depois desses episódios, Yehudá, que era um príncipe como para os irmãos, fica chateadão, se afasta, vai dar um tempo e acaba casando com a filha de um comerciante que os sábios consideram que não era cananita de jeito nenhum, era de Moab, né, como a maioria dos sábios dizem. E é muito importante esse detalhe, porque ele teria 3 filhos com essa mulher, que são Onan e Sheelá. Não poderia ser com Canaã, porque da descendência de Yehudá, a gente sabe que vai vir personagens importantíssimas da nossa história, do nosso povo. Jamais poderia ser descendente de Canaã, de cananitas. Gente amaldiçoada desde Noé, da arca. Surge para uma nora muito tzadeket, maravilhosa, lindíssima, muito recatada, chamada Tamar. Tamar, como era muito bonita e recatada, Tamar era filha de Shem. Ela era neta de Noé. Era tão bonita que não quer que ela engravide para não perder aquela beleza que ela tinha e desperdiça sua semente, um grave pecado, e morre deste pecado. Então o irmão dele, Onan, recebe a ordem do pai, Yehudá, casa com ela, porque a mitzvah que nós temos agora a transmitir para o mundo se chama casamento levirato, o Ibum. Casa com ela para poder ter filhos, e o filho que você vai ter com ela vai ganhar o nome do para que ele tenha continuidade. Mas o Onan faz o mesmo pecado de desperdiçar a sua semente e também morre. E Yehudá fica apavorado e fala, ai, já perdi o já perdi o Onan. Se eu dou o Sheelá para Tamar, vai dar crepe. Tamar fica aí com roupa de viúva aí por um tempo, e quando o menino crescer, a gente casa ele com você, para ver se dava uma enrolada. O tempo passou, a Tamar vê que não está acontecendo nada, e ela sabe profeticamente que ela precisa ter descendentes com o Yehudá, porque é daí que vai sair futuramente Ishai, o pai do rei Davi, de quem viria um dia a dinastia de Mashiach. Então ela precisa ter filhos com alguém da família de Yehudá. Yehudá não quer casar o terceiro, o pequenininho que sobrou. Então ela usa da sua sabedoria, vai até uma esquina, reza para Hashem e pede para que ele a ajude a tocar no coração do próprio Yehudá. A gente tem que entender o seguinte, Yehudá, sabe que um dia vai fazer parte Rosh Mishpat, do peitoral do Kohen Gadol no Templo de Jerusalém, jamais iria pegar uma qualquer, mas ao cruzar com aquela mulher, o anjo bota uma obsessão nele, e ele não sossega até chegar nela e falar, olha, eu preciso ter filho contigo. Ele não a reconhece porque ela era tão recatada que ele nem sabia o rosto da Tamar, né? Tu é casada? Não. Teu pai te reservou para algum outro homem? Não. Tu tá prometido? Não. Tô livre. E eu sou órfã. E o que você vai me dar? Se você quer fazer filho comigo, vou te dar uma cabrinha lá do meu rebanho. Isso é pouco. Eu quero outros sinais.
Então tá bom. O que eu posso te dar de garantia? Ah, me dá teu anel, teu selo, né? Eles usavam anel como selo para assinatura. Até hoje a gente tem, né? O sinete, né? Selo de qualidade, sinete. Me dá a tua capa e me dá o teu bastão, o teu cajado. Ele pega os homens que o acompanhavam, tinha inclusive homens livres ali, seus amigos, e ele, tá, vocês vão ser testemunha, eu tô casando com essa mulher aqui. Ele já faz um casamento e faz filhos com ela. Bens a Deus, casa e faz filhos com ela. No dia seguinte ele manda o amigo buscar as garantias de volta. E cadê a criatura? Não tinha nenhuma consagrada, como eles usavam o termo. Não tinha? Cadê? Sumiu. Então sabe uma coisa? Fica quieto, porque senão ainda vão tirar a gente pra depois, que eu não tive condições de me conter diante de casar com uma pessoa, casar com uma mulher. Tá em risco toda a minha carreira, a minha vida, a minha capacidade até de repente estar lá no peitoral do Cohen. Fica quieto e deixa pra lá. Entrega pra papai do céu. 3 meses depois diz o seguinte: a tua nora Tamar tá esperando o neném. Tá esperando neném. Como assim? Pois é. E ela ainda diz que daquela barriga vão sair grandes e grandes descendentes aí. Quer dizer, ela ainda tá se achando. Ninguém sabe se ela casou. Se ela não casou, pô, se não uma mulher nobre. Isso é uma coisa gravíssima. O sujeito é pena de morte. Gravíssimo isso. É uma imoralidade. É contra as 7 leis de Noé, contra as 613 mitzvot. Isso não pode. Eles fazem um tribunal. Quem que junta pro tribunal? Ninguém menos do que Yitzhak, Yaakov e Yehuda, o próprio Yehuda. Ela prefere assumir o risco até de morte, Deus o livre, do que deixar Yehuda passar vergonha. Deixa que ele decida, Hashem decida, e que o próprio Yehuda se acerte, porque Hashem me garantiu que eu vou ter filhos com ele e que a gente vai ter grandes descendentes. Então tá na mão de Hashem. Enquanto estão arrastando ela, só deixa eu mostrar os sinais de quem foi que fez isso pra mim. Tá bom, manda buscar. Nessa hora, o anjo Samakel, que a gente não vai nem falar o nome dele, que é o anjo acusador, esconde os bens, esconde os sinais, esconde a garantia que o Dá tinha dado. E agora? Tem misericórdia de mim, Hashem, porque, claro, o anjo opositor não queria que um dia nascesse Shai, que ia ser o pai do rei Davi. Estava em jogo a própria vinda do Mashiach. Isso também era uma indireta para o próprio Yehuda. Dê ouvidos ao Criador e não deixe essa descendência maravilhosa que tem dentro de mim ser destruída. Finalmente, esse pedido compungido de Tamar perfura os céus, são localizadas as garantias e elas são postas diante de Yehuda. Reconhece de quem isso aqui? Yehuda pensou profundamente: eu acho que é melhor ficar quieto e não passar essa vergonha. Mas ele batalha contra o seu mau impulso, o seu Yetzerará, e reconhece: isso aqui é meu. Ela é mais justa do que eu, e não fez mais filhos com Tamar. Nascem as crianças da barriga da Tamar. Primeiro sai um menino que só coloca a mãozinha para fora, ele bota um fio escarlate que se chama Zerach. Já sabiam que ele era o primogênito, e depois se esforça mais e sai o segundo, que ia se chamar Peretz. Peretz, porque assim, é aquele que rompe. E quem que vai descender? Peretz um dia, Shai. E Shai é que vai ser o pai do rei Davi, e assim é que vai chegar o Mashiach. A pergunta aqui é: como é que a descendência do Mashiach acaba vindo justamente numa picaretagem dessas? É justamente porque é bom se saiba que a tua origem é muito humilde. Quando a dinastia de Davi, dinastia de Mashiach, quem vai salvar toda a humanidade, chegar ao nível de poder que lhe é de direito e de missão exercer, sempre vai ficar reduzida e muito humilde, lembrando a situação humilde da onde veio. Tem uma outra versão também, para justamente enganar os anjos acusadores, o Criador escondeu o seu tesouro numa situação tão bagunçada que nem essa. Em contraste, depois da gente descrever essa situação de um penitente, como é o caso do Yehuda e Tamar, nós vamos ver como é que está se saindo o nosso jovem adolescente Yosef lá no Egito.